Cara, é uma realidade cruel, mas você não tem que ter lazer. Tem uma questão, e eu acho Isso é que, boa, que hein? Pobre combina- não pode ter lazer, né? a pessoa que tem uma remuneração baixa, ela pode, às vezes, não ficar tão animada para mergulhar no mundo da organização financeira. Quando a pessoa está numa situação dessa, e eu já atendi assim, centenas, que a gente vê claramente que não dá para ela ter muito, sabe, muito lazer e tudo mais. O que eu falo para a pessoa? Eu falo, cara, faça a medida do que dá, mas saiba o seu foco. Porque se ela começar a mirar coisas do degrau lá de cima que ela não passou pelo primeiro ainda, o que ela vai gerar para ela? Cara, é o B.O. eu fiz uma gravação na rua e eu fui perguntar pra galera o que ela entende de dinheiro, investimento e tudo mais. Vamos postar esse vídeo hoje, inclusive. Hoje à noite. 6, 7? Às 7 horas. Hoje à Às noite 7 a gente vai postar. postar esse vídeo. Ficou muito bom. E uma coisa que eu queria trazer aqui pra pauta, que fiquei muito chocado, é que mesmo a galera tendo consciência que tá difícil a situação, que tem uma renda baixa, a galera não quer se privar do lazer. E por que eu coloco entre aspas? Porque eu falei com gente que o lazer dela era jogar tigrinho, o lazer dela era sair pra encher a cara, porque às vezes é foda realmente a realidade, então tem que beber pra sair do mundo e esquecer que tá fudido. E o lazer, até de uma pessoa lá, era comprar skin de roupa de jogo. E não tô falando que a pessoa gastava 100 reais, não. A pessoa gastava 800 reais. Isso são as por pessoas mês. que a renda ainda é baixa. Ainda é baixa. Uhum. Tá ali na casa de 3, 5, 6 mil reais por mês. Essa pessoa que tá nessa faixa aqui, da classe E, classe D, e tentando entrar na classe C, você acha que é o momento dela... Cara, é uma realidade cruel, mas você não tem que ter lazer? Cara, complicado isso. Tem uma questão, e eu acho Isso é que, boa, hein? que Pobre combina... não pode ter lazer, né? Então. Ó, minha visão. Pobre tem que ter lazer. Tem que ter lazer. O Gui falou uma coisa importantíssima, que é a pessoa que tem uma remuneração baixa, ela pode, às vezes, não ficar tão animada para mergulhar no mundo da organização financeira. Porque, às vezes, ela vai contemplar exatamente o que você falou agora, Kaique. O do tipo assim, não posso, ou posso menos. E tem um mito no Brasil de que a pessoa que não ganha ainda aquilo que ela precisa para viver minimamente, que ela não pode se organizar. E aí é uma separação muito importante que a gente tem que fazer, que é uma coisa é organizar e outra coisa é fazer aquele patrimônio trabalhar por você. O que eu sinto? Eu sinto que muita gente começa nessa segunda etapa. Só que você já tem uma cabeça patrimonial sem antes ter a nascente, que eu chamo logo, que é a nascente, que é os 20% a 30% sobrando todo mês, quando está brotando ali o patrimônio, se aquela nascente ela não está contínua, não vai ter rio à frente. Não vai ter rio, porque depende da nascente, cara. Mas se essa nascente ela tá ali, o rio à frente, se você fizer uma boa gestão patrimonial, ele vai acontecer. E aí onde entra a questão da insuficiência de renda, né? Quando a pessoa está numa situação dessa, e eu já atendi assim, centenas de pessoas com uma renda que a gente vê claramente que não dá para ela ter muito, sabe, muito lazer e tudo mais, o que eu falo para a pessoa? Eu falo, cara, faça a medida do que dá, mas saiba o seu foco. E qual é o foco? Aumento de renda. Porque se ela começar a mirar coisas do degrau lá de cima que ela não passou pelo primeiro ainda, o que ela vai gerar para ela? Frustração pura. Frustração pura. Não vai querer nem olhar mais o assunto, organização financeira. Porque ela vai ligar esse assunto com não posso, não devo. E não é essa a cabeça. A cabeça é, amigão, você tá aqui, ó, dessa escada que você vai subir, e se Deus quiser vai dar certo, você tá no primeiro, que é o do aumento de renda. Então, saiba, se situe nessa jornada onde você está, para que você não perca a perspectiva de onde você quer chegar. Porque eu ficava, cara. Você falou da Vila Mariana, eu morava ali num hostel com 8 pessoas no quarto na Vila Mariana. E eu ficava na porta dos condomínios, ali passando, indo na padaria, sei lá.
Eu olhava aqueles condomínios, cara, eu ficava assim, meu Deus do céu, quando que eu vou morar numa parada dessa? Eu queria, Gui, olhar a pessoa que está saindo de dentro do carro, da garagem, para eu entender que Allen é aquele que conseguiu aquilo que eu inspiro. Só que eu tava no quarto com 8 pessoas. Se eu ficasse com a cabeça de, ai meu Deus, isso daqui é isso e aquilo, e eu sei que tem problemas variados, eu sei que as pessoas têm perrengue, têm desafio. Mas se eu ficasse com esse mood daquilo que eu não posso, já era. Qual era o mood que eu tentava sintonizar? Ali é perto do Ibira, né? Então eu ia andando pro Ibira, falava, cara, deixa eu respirar um pouco aqui, que aqui pelo menos não tem ninguém pra encher meu saco, eu tô só, assim, só no meio de um monte de gente, né? Mas só, pra eu sintonizar naquilo que vai me dar inspiração, pô. Que vai me dar inspiração. Se eu amarro uma bola de ferro no meu pé, eu não vou subir. Porque eu acho que tem também um ar da derrota, né? Porque que é quando quando você tá ganhando o jogo, é fácil. É fácil você acordar de manhã, sorrir pro porteiro, dar bom dia. Passarinho canta. Passarinho canta, um cara buzina pra você fala assim, ô, tudo bom? Às vezes o cara te xingou, mas você fala, ô, tudo bom, tranquilo. Aí você chega, aí você leva um esporro, você fala, não, tudo bem, cara, aqui ainda é legal. Agora, quando você tá na derrota, eu lembro porque quando eu morava na Coab 1, juro pra você, mano, eu fui esses tempos pra lá e, tipo assim, o céu bonito, azul, sabe? O prédio, assim, eu falei assim, cara, nem era tão feio assim. Só que quando eu tava morando lá, e tava tudo muito difícil, 2 horas de transporte, parecia tudo cinza. O prédio parecia muito mais feio, o meu quarto era horroroso, a casa era horrorosa, as paredes era tudo horroroso. Minha mãe tinha um carrinho bom até e eu achava horroroso. Tudo eu achava horroroso. Por quê? Porque eu tava não tava me sentindo mais pertencente naquele lugar, só que ao mesmo tempo não tinha dinheiro pra morar num lugar melhor. E aí você vai se afundando numa parada que eu acho que realmente é isso que você falou, é difícil você se levantar. Eu acho que uma coisa que me ajudou, tipo, indiretamente, foi o ambiente que eu trabalhava. Pô, trabalhava com o Thiago ali dentro da dependência da XP ali, o escritório bonito, amplo, todo mundo era próximo, falando bem, falando de dinheiro, falando que ia ganhar dinheiro. Eu falei assim, não, pô, aqui dá pra ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vamos focar nisso. Realmente eu acho que muda um pouco a sintonia. Eu acho que é um pouco do que a gente fala, às vezes, de mindset, ambiente. Vocês acham realmente que, tipo, o cara que tá nessa classe E, D e lutando pra entrar na C, o maior foco dele ali é, além, claro, tentar ganhar mais dinheiro, é sair um pouco dessa zona que ele tá, tentar, de algum jeito, realmente mudar de ambiente, tentar achar a luz, né? Pra mudar disso, porque senão o cara não vai sair desse buraco. Cara, eu acho que quando você tá numa situação um pouco mais complicada, onde você morava e tudo mais, e você tem contato com poucas pessoas que chegaram onde você quer chegar, é difícil você encontrar o caminho. Agora, quando você começa a trabalhar, por exemplo, com o Thiago, começa a conhecer pessoas que têm um padrão de vida que você almeja e você consegue conversar com essas pessoas, com certeza você consegue tirar coisas muito valiosas. Então, o que fez total diferença na minha vida? Eu ter um chefe que era próximo, que saiu do patamar de vida que eu tava e que chegou onde eu queria chegar. E que foi me ajudando a moldar o meu comportamento para eu chegar até lá. Então é muito difícil que uma pessoa que esteja na classe E, D, conseguir sair de lá sozinho por conta própria, sem pegar nenhuma referência. Sem estar junto ou acompanhando pessoas que saíram de onde ele está e chegaram onde ele quer chegar. Seja através da internet ou seja pessoalmente. Então a pessoa trabalhar em um ambiente ou estar em um ambiente, seja faculdade, seja o trabalho, onde as pessoas têm o padrão de vida que ela almeja, cara, com certeza ajuda muito. Digo porque isso me ajudou, né? Então, acho que faz sentido. Não sei qual que é do Breno, mas isso me ajudou bastante, cara. Cara, além de sintonizar a parada certa, e aí é desafio mesmo, é olhar a beleza nas microfrestras para poder se inspirar. Organização financeira, de olhar um número é desafiador, mas me ajudou. Porque eu pelo menos podia saber o quanto faltava. Cara, saber o quanto falta é muito importante. É tipo quando você quer comprar alguma coisa, você olha na rua o tempo todo essa coisa. Você quer comprar um carro diferente, você vai olhar esse carro 10 vezes no dia. E você nem olhava ele antes. Saber o quanto falta, se você põe isso, se você coloca aqui, eu ganho isso, a minha renda, as minhas despesas fixas são essas, o que sobra para variável é essa, a conta não está fechando, a conta do mês está menos 1.000, menos 1.200. Pô,
em que lugar eu consigo um aumento de renda de 1.200? Porque às vezes tem gente que quer fazer o seguinte, quer sair dos 3 para os 6. Cara, você acabou de colocar uma meta que é o dobro. 100% em cima, né? Pô, cara, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. É mais desestimulador, né? Fica grande, fica pesado. Mas se você faz eu ganho isso aqui é minha renda fixa, isso aqui é minha renda variável, tá faltando milão, tá faltando... Primeiro é o que tá faltando. Tapa o buraco do que tá faltando. Como? Pô, primeiro você vai fazer o caracol, né? Você vai olhar que no teu ambiente tem oportunidade aqui, ou vai ser fora, aí você vai saindo do núcleo para ver onde que tá essa oportunidade de dar o primeiro passo. E depois o restante.